todos nós tivemos Covid, só que eu fui o que tive de uma forma mais forte. Eu cheguei no hospital com 60% do pulmão comprometido. Eu estava desempregado há 2 anos e foi durante a pandemia, no momento que eu menos esperava, que Deus abriu as portas para mim e aí estou empregado hoje. A gente estava sempre orando e confiando no melhor, né? Confiando que Deus ia fazer o melhor e confiando também que Deus ia nos curar, né? Nós 3. Deus colocou assim muita força mesmo no meu coração, muita coragem no meu coração e a convicção de que ia dar tudo certo, né? Mesmo em meio a tanto caos, mesmo em meio a tantas más notícias, Deus colocou dentro de mim uma certeza de que Ele era comigo e que Ele me guardava e que eu não precisava ter medo. E realmente pra gente foi uma bênção de Deus, porque durante a pandemia muitas pessoas estavam perdendo o emprego e eu fui contratado, né? Então foi muito de Deus mesmo e nós estamos muito felizes. Então foi um período muito difícil, onde nossa fé teve que ser realmente... Ela germinou como aquele grão de mostarda, ficou imensa. Então a gente cada dia orava, recebemos várias ligações. A gente teve o papel da igreja muito importante em nossas vidas, mensagens, pessoas orando. Eu vi muita coisa, a gente viu muita coisa, né? Eu perdi pessoas próximas, eu vi pessoas próximas ficarem gravíssimas, né? E todo tempo você pergunta, né? Tipo assim, podia ser eu, mas o Senhor estava ali comigo, né? Me guardando a minha vida mesmo, de uma forma sobrenatural. Em meio às ligações de conforto, durante o dia, assim que acordava de manhã tinha a ligação dele, antes de dormir tinha a ligação dele, então assim, a gente estava em casa confortável, pensando nele, que estava meio difícil, mas no final todo mundo ficou junto e a fé só fortaleceu. E realmente foi um tempo muito lindo na minha vida, assim, um tempo de muita confiança, de muita, assim, de deleite mesmo no Senhor. Hoje em dia somos bem mais gratos. Já éramos gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós, mas hoje em dia mais ainda, da forma que Ele se mostrou em nossas vidas. Deus nos sustentou, né? Quando eu fiquei desempregado, a Rebeca estava grávida e durante esse período nada nos faltou e nós estamos bem até hoje porque Deus cuidou de nós, Deus nos sustentou, né? E nada nos faltou, então nós somos muito felizes por causa disso, nós somos muito gratos por causa disso. No meio dessa loucura toda ia faltar algo e Ele chegava e mostrava, não vai faltar nada. Eu sou grata por tudo, eu sou grata por poder acordar todos os dias, por saber mesmo que o Senhor é comigo em todo tempo, por sentir que o Senhor é comigo em todo tempo, que Ele me guarda, que existem anjos que me guardam mesmo. Nem saúde, nem proventos. Então hoje em dia nós agradecemos por acordar na hora de deitar à noite, não importa o que foi o dia. Nós agradecemos e somos muito gratos a isso. Quantos têm motivos para agradecer ao Senhor? Todos nós temos motivos para agradecer ao nosso Deus, para dar honra a Ele. E eu queria começar essa palavra falando que nós precisamos ter uma gratidão extraordinária. Você precisa ter uma gratidão que ela é fora do comum. E eu queria ler um versículo com você que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 15, vai falar assim: evitai que alguém retribua ao outro por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, para com todos. Regozijai sempre e orai sem cessar. Agora eu quero que você repita comigo: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá, igreja.
Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo nós devemos dar graça. Em tudo nós devemos agradecer ao nosso Deus. Irmãos, nós temos motivos para agradecer. Nós temos motivos para glorificar o Senhor. O Senhor, Ele tem nos dado tantas coisas. O Senhor tem nos abençoado de tal forma. E nós precisamos parar e agradecer. Muitas vezes nós olhamos e achamos o seguinte: mas tudo está indo ao contrário. Parece que as coisas não estão caminhando, parece que as coisas não estão indo para frente. Como o pastor Gilson falou, esse ano está sendo um ano turbulento, um ano onde eu estou lutando e parece que eu estou fazendo força e está vindo coisas contra mim. Nós precisamos ser gratos a Deus em todos os momentos, em toda a circunstância. Irmão, você sabia que o Senhor, Ele nos amou de tal forma, que a palavra fala que Ele deu Jesus, para que eu e você fôssemos salvos. A Bíblia fala que Ele nos amou de tal forma, que nós éramos ainda pecador, quando Ele entregou a vida por nós. Ou seja, o que nós temos, o que nos mantém de pé, é a graça de Deus, e ela é de graça. A graça de Deus é algo que é um favor imerecido, mas vem da parte de Deus através de Jesus para nós. E uma coisa que nós precisamos ter é uma gratidão ao Senhor. Você sabe o que é contrário à gratidão? A ingratidão. A ingratidão, irmãos, ela é contrária à gratidão. E a ingratidão, ela é filha da soberba. Você já viu aquelas pessoas que às vezes você faz, e quando você diz assim: eu não posso fazer isso, aquela pessoa olha para você e ela lhe dá uma palavra dura. Ela é ingrata. Nós não podemos ser ingratos, irmãos. A ingratidão é a ausência da gratidão. A ingratidão é você não saber reconhecer aquilo que as pessoas fazem de bem para você, aquilo que Deus está fazendo de bem para a sua vida. E nós temos motivos para agradecer. E olha o que a Bíblia falou nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Que nós devemos andar bem uns para com os outros e retribuir não o mal, mas retribuir sempre o bem. Compartilhar as coisas boas. Irmãos, nós não queremos celebrar aqui a cura da Covid. Nós sabemos que pessoas perderam, pessoas próximas, importantes. Talvez pessoas viveram situações de dificuldade. Mas nós estamos aqui, encontrando motivos para dar graça a Deus em todos os momentos. Você lembra que semana passada eu perguntei quantos irmãos aqui pegaram Covid? Muitas pessoas levantaram. Quantos irmãos aqui pegaram Covid? Levante sua mão. Olha quantos. Já falei, não precisa você ficar com medo da pessoa que está do seu lado, que levantou a mão agora. Já pegou. Mas olha só o que acontece. Eu acho que nesse ano, o período que eu posso dizer na minha vida que foi mais turbulento, foi o período que eu e a minha esposa nós pegamos Covid. O período que eu e a Yane pegamos Covid. E foi engraçado porque eu peguei Covid. E aí eu liguei para a doutora Stephanie. E quando eu liguei para ela, ela disse: pastor, também estou com Covid. Eu falo, meu Deus do céu. E ela com Covid começou a nos tratar. Olha como nós somos gratos pela família. E ela começou a nos tratar. Irmãos, eu não teve um dia sequer, durante meus 16 dias, que eu estava isolado, que eu dei um espirro sequer, que eu tossi, que eu tive febre. Não teve um dia. Mas a minha esposa, a Yane, durante 3 dias ela teve falta de ar.
E ela teve falta de ar, que ela puxava o ar. E ela começava a puxar o ar. E teve uma noite que eu passei a noite inteira acordado, sem pregar o olho. E sabe o que foi que eu mais fiz nessa noite? Foi agradecer ao meu Deus. Eu passei a noite agradecendo a Deus. E eu comecei a orar: Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado com a tua mão. E eu tenho certeza que nós vamos passar por isso. Nós vamos contar o testemunho dos feitos que o Senhor fez com a nossa vida. Mas eu já estou agradecendo pelo testemunho que eu vou contar. E eu comecei a agradecer ao meu Deus. Irmãos, eu fiquei desesperado. Mas eu estava lá, agradecendo a Deus. E eu lembrei o que o profeta Abacuque fala lá na carta, no livro dele, no capítulo 3, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da costa, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, Ele me coloca para andar em um lugar elevado, em um lugar alto. Ainda que as coisas estejam ao contrário, ainda que as situações estejam difíceis, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu vou me alegrar no Deus que já deu tudo por mim. Eu vou me alegrar no meu Deus. Irmãos, nós não podemos ser ingratos. Nós precisamos ser gratos a Ele. E falar assim como o profeta Abacuque: ainda que as coisas estejam indo de mal a pior, eu me alegro no Deus da minha salvação. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Nós devemos procurar motivos, irmãos, para agradecer. Comece a pedir o Espírito Santo do Senhor ajuda, para te lembrar de coisas, para te lembrar de motivos para você agradecer. Sabe que se nós pararmos e for parar só um pouco, você vai ver que você tem tantos motivos para agradecer a Deus. Tantos motivos para agradecer a Deus. Quantos aqui andaram nu porque não tinha roupa nesse ano? Teve alguém? Quantos aqui passaram uma semana sem comida porque não tinha nada para comer em casa? Você sabia que agradecer quando tudo está indo bem é o correto, é o certo. Mas agradecer a Deus quando as coisas estão indo ao contrário, isso sim é extraordinário. Isso sim é você ter uma gratidão que é fora do comum. Agradecer a Deus quando você tem o seu armário cheio, repleto. Mas agradecer a Deus quando você não tem. Nós precisamos agradecer em toda a situação, porque a sua gratidão vai te levar em outro nível, irmãos. A sua gratidão vai te levar em outro nível. A sua gratidão vai fazer você alcançar um nível com mais excelência, algo a mais, um up. E teve um cara na Bíblia que isso aconteceu de fato com ele. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 17, versículo 11 até o 19, esse é um texto que muitos de nós conhecemos. Mas fala assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos,
que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, fale comigo assim, Eram quantos? 10. Mas apenas um daqueles 10. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A Bíblia fala que eram 10 leprosos. Você sabe que a Bíblia está relatando que Jesus estava indo para Jerusalém, e ele estava passando entre Samaria e Galileia. E era costume daquela época, quando uma pessoa ela era leprosa, ela não ficava na cidade. Ela era colocada para fora da cidade, até a lepra dela ser curada completamente. Depois que a lepra dela era curada, ela chegava diante do sacerdote e se apresentava para ele. E dizia: olha, eu já estou limpa, eu já estou purificada, eu não tenho mais nenhuma lepra. E aí então, depois do sacerdote olhar, ele era permitido a voltar para dentro do arraial, para dentro da cidade. E ele oferecia também sacrifícios, ofertas. E aqueles 10 leprosos estavam de longe, porque eles não podiam se aproximar. E eles falavam: Jesus, nos cura, nos purifica, nós precisamos da tua cura. Jesus só olhou para eles e disse: se apresentem diante do sacerdote. E na hora que eles foram se apresentar, eles já estavam limpos, eles já estavam curados. Mas a Bíblia fala que apenas um, que ainda era estrangeiro, que não era nem de Israel, voltou para agradecer a Deus. Voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? Quando ele chega diante de Jesus e ele se prostra, Jesus pergunta: cadê os outros? Mas só estava ele. Jesus olha fito para ele e diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa palavra salvou, no grego, o significado dela é sozo. Ou seja, o que significa manter salvo, continuar, completo. Você tem uma vida completa. Essa é a palavra que Jesus estava dando para aquele homem. Sabe o que é interessante? Que aquele homem foi curado da sua lepra, mas além da cura da lepra, aquele homem foi salvo. Aquele homem alcançou a palavra de salvação através de Jesus. E aqueles outros 9 apenas foram curados. Apenas foram curados. Irmãos, o que eu quero falar com você? Nós precisamos alcançar essa palavra que vem do Senhor Jesus para nós. Essa palavra que nos salva. Essa palavra que nos transforma. Essa palavra que nos liberta. Essa palavra que nos muda. Mas nós precisamos ter um coração grato a Ele. Nós precisamos saber reconhecer tudo que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos render graças ao Senhor e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito, por todas as situações, por todos os momentos. Irmãos, é impressionante como o Senhor tem abençoado os seus, como o Senhor tem guardado. É impressionante que o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos motivos para agradecer a Deus. Não deixe o seu coração duro. Não deixe o seu coração insensível. Mas tenha um coração grato. Tenha um coração grato.
Tem um irmão aqui na igreja que ele está até aqui. Um dia ele me ligou e ele disse: pô, pastor, estou querendo trocar de carro, mas acabou dando errado aqui o carro que eu ia trocar. E foi para lá e foi para cá. O irmão estava tão chateado. E eu falei com ele no telefone. Eu disse: meu irmão, tenha calma. O Senhor quer te dar algo melhor. Nós estávamos na pandemia. E aos olhos, muitas vezes, das pessoas, isso é algo impossível. E eu disse: tenha calma, o Senhor vai te dar algo melhor. E o carro que ele estava comprando era um carro seminovo, com alguns anos de uso. Sabe o que aconteceu? Deu errado aquela troca daquele carro. Passando alguns dias, irmãos, ele pegou um carro 2020 top. Bicho é igual a nave. Falta levar você para onde quer. E foi muito bonito, porque quando a gente foi olhar, quando eu olhei ele naquele carro, eu fiquei tão feliz. Porque eu disse assim: tá vendo como o Senhor te abençoou? Como o Senhor cuidou de você? Como o Senhor estava querendo te dar algo melhor? E é isso que Deus faz conosco, irmãos. Ele sempre quer nos dar o melhor. Nós é que muitas vezes queremos ficar lutando com Deus, achando que o nosso querer é o melhor para nós, mas Ele sabe o que é melhor para você. Nós somos filhos. E como filhos, o Pai sempre cuida dos seus. E eu preciso agradecer por tudo. Quantos aqui são filhos que um dia foram corrigidos pelos seus pais e hoje chegam para eles e agradecem pela correção? Eu sou um. Nós precisamos ser gratos em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. E a palavra do Senhor fala lá em Salmo 105, capítulo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Agradeça ao Senhor em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Em Salmo 100, capítulo 1 até o 5, nós vamos ler o Salmo todo, fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos o que, irmãos? Somos o seu povo. Dele nós somos o seu povo. E rebanho do seu pastoreio, entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura de geração em geração. Sabe o que é isso? É porque os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, ele está falando, é de geração em geração, de geração em geração. É a fidelidade do Senhor com a sua vida, com você. É de geração em geração. De geração em geração. É a fidelidade do Senhor. A misericórdia do Senhor vai de geração em geração. Então você precisa se levantar, meu irmão, e celebrar Ele com júbilo. Mesmo que as coisas estejam indo mal, mesmo que as coisas estejam indo diversas, você precisa agradecer pelo que Ele é, pelo que Ele já fez. É o nosso Deus, e Ele cuida de nós. Ele sabe quais são os planos, e os planos dele são melhores do que os nossos. O que Ele tem para você é melhor.